Mais um bom dia a todos e todas. Sejamos bem-vindos, bem-vindas a este nosso culto nesta manhã, culto do 13º domingo após Pentecostes. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que juntos nós podemos celebrar, que bom que juntos nós podemos ser servidos pela palavra do nosso Deus. Pois Ele vem ao nosso encontro e quer nos servir com a Sua palavra. E a palavra que nós recebemos logo no início desse culto como saudação é uma palavra de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, que assim diz: Jesus acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Jesus acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Jesus, o crucificado e ressurreto, terminou já com o poder da morte. Como assim, pastor? Se a gente continua morrendo? A morte é a morte eterna. A separação eterna de Deus é aniquilada em Jesus Cristo. Por isso aqui diz que Ele revelou por meio do Evangelho a vida que dura para sempre. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, para buscar palavras de vida eterna para nós. Que Deus assim com seu Espírito Santo e por meio da sua palavra, alimente em nós a fé, a esperança e o amor de Deus. Para que ao sairmos daqui, saiamos nesta certeza de que mesmo que um dia Deus nos chamar para o outro lado do céu, com Ele estaremos, nesta certeza e nesta fé. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nos reunimos em nome do Trino Deus nesta manhã aqui. É Ele quem nos reúne, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, queremos nos colocar também em louvor. Cantemos juntos, reunidos aqui, hino bem conhecido. Queremos juntos cantar então este hino. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui. Que bom que nós podemos nos reunir aqui para louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor este Deus que é misericordioso para conosco. Este Deus que olha para nós mesmo e apesar dos nossos pecados e oferece a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia.
Por isso nós queremos também confessar a nossa culpa e o nosso pecado diante de Deus, sabedores de que nós somos pecadores e necessitamos do perdão e da graça de Deus. E nós queremos confessar a nossa culpa e o nosso pecado, cantando juntos o próximo hino, Se Sofrimento Te Causei, Senhor. E por meio desta letra, nós podemos então colocar todo o nosso coração, todo o nosso ser, toda a nossa existência, mas tudo aquilo que também atrapalha as relações com Deus e também entre nós, diante dele, confessando assim a nossa culpa. Se sofrimento te causei, Senhor, sabe o exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor, se vão e fútil foi o meu falar, sabe meu irmão, não demonstrei amor, ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Sem diferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida, entrega a ti, amém, Senhor. Amém, Senhor. A palavra de Deus nos lembra, para todo aquele que confessa a sua culpa e o seu pecado diante de Deus. Lá em 1 João, nós somos lembrados, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu Filho, seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e mandou o seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amados e amadas, aqui novamente somos lembrados que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para dar perdão dos pecados, vida e salvação. Deus nos escolheu para que tenhamos vida eterna. Vida já aqui, mas com olhar para a eternidade. Se nós confessamos com sinceridade os nossos pecados a Deus, recebamos dele o perdão dos nossos pecados, que eu vos anuncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos nos colocar assim na presença do Senhor em oração. Oremos. Querido e bondoso Deus, nós te somos imensamente gratos pela oportunidade que nos dás novamente neste dia para nos reunirmos em culto. Obrigado, bondoso Deus, pela tua palavra que tão logo nos lembra do teu amor, da tua bondade. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ser lembrados que em Jesus Cristo tu libertaste a cada um de nós ou venceste o poder da morte. E por meio do Evangelho, revelaste a vida que dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque também a Tua palavra nos lembra que fomos escolhidos por Ti, para que nós aqui já vivamos sinais do Teu reino, mas também para estar um dia na eternidade contigo. Por isso, ao abrirmos a Tua Santa Palavra, ao lermos ela, ao meditarmos sobre e a partir dela, também assim Tu nos transformes de dentro para fora, para que ao sairmos daqui animados e animadas na fé, possamos vivenciar a nossa vida e caminhada de vida e de fé. Rogamos que com Teu Santo Espírito venha sobre e entre nós, nos dando entendimento da Sua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos por Cristo nosso Senhor e Salvador.
Amém. Nós queremos cantar então o próximo hino, nos preparando assim para ouvirmos as leituras bíblicas, também para este dia e a pregação da palavra como água cristalina. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma ao Senhor assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvar, como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz, aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai, aleluia. Ó minha alma ao Senhor louvai. Queremos então assim também ouvir as leituras bíblicas indicadas para este dia. E a primeira leitura nós a encontramos no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 24, os versículos 1 e 2, a primeira parte do versículo 2, e logo em seguida do 14 até o 18, que nós também podemos ouvir e acompanhar na projeção, que a Débora então vai nos conduzir nesta leitura. Bom dia a todos. Depois, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse ao povo: O Senhor, o Deus de Israel, diz isto: há muito tempo os antepassados de vocês viviam do outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito. E sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor, nosso Deus, quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Amém. Obrigado, Débora. Também queremos assim ouvir a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 56 a 69,
Evangelho de João, capítulo 6, 56 a 69. Queremos assim aclamar a leitura do Evangelho, cantando juntos, Aleluia. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Assim diz a palavra segundo o evangelista. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas, mesmo assim, alguns de vocês não creram. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Bem-aventurados, felizes, são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Permitam que ela frutifique em seu coração e vivam a partir desta palavra na sua caminhada de vida e de fé. Amém. Podemos nos assentar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, nos trazendo o entendimento da sua palavra. Queremos refletir neste dia sobre o tema de que e como temos nos alimentado. Nos últimos anos, de forma muito mais intensa, os profissionais de saúde, quando consultados, têm perguntado aos seus pacientes sobre como e de que forma ou como têm se alimentado. O alto índice de doenças tem sido visto como consequência de uma alimentação inadequada, mas também pela ingestão de alimentos não saudáveis. Por isso, com muita intensidade, tem se falado e assim aconselhado aos pacientes de se readequarem, mudarem o seu modo, hábitos alimentares, mas também mudarem os seus cardápios, mudarem a comida que vão ingerir. Contudo, apesar de todo o esforço destes profissionais da área da saúde, muitos pacientes, e talvez eu e você possamos nos incluir neles, teimamos em manter nossos antigos hábitos, colhendo assim muitas vezes as consequências dessas escolhas no reflexo de nossa saúde ou até mesmo a ausência dela no nosso viver.
Quando eu era criança, eu lembro que na TV a gente via e muito se falava que já na Europa, nos Estados Unidos, por causa dos fast food ou comida pronta, industrializada, não saudável, as pessoas estavam desencadeando inúmeras doenças decorrentes desta má alimentação. Se nós olharmos para o nosso contexto atual, não está nada diferente. Quando olhamos para o evento da pandemia que nos alcançou nos últimos tempos, nós vimos que estas possibilidades foram potencializadas com o tal delivery, onde as ofertas estão a um toque no nosso celular, na tela do celular, e a entrega no portão de casa podem ter piorado os hábitos alimentares do nosso povo. Pois está muito fácil de você entrar num aplicativo, pedir uma guloseima e eles logo já entregam em casa sem você sair de casa. Diante disso, eu creio que nós vamos ouvir, talvez com muito mais frequência, a pergunta dos nossos médicos: de que e como temos nos alimentado? Então, mas esta pergunta não está restrita somente ao âmbito da nossa saúde física, mas também no âmbito da saúde, da fé, no âmbito da fé, da nossa espiritualidade, do alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. De que e como temos nos alimentado? Ora, quem sabe você diga: mas pastor, se nós estamos aqui no culto, obviamente que nós temos nos alimentado da palavra de Deus. Então é irrelevante fazer uma pergunta destas para a gente. Ok, mas assim como o alimento para o corpo e o cuidado para a saúde física, a partir disso surgem outras perguntas adicionais. Também na área da espiritualidade nós somos questionados sempre de novo. Por exemplo, se nós vamos consultar o nosso médico, cardiologista ou outro profissional, e ele pergunta como está a sua alimentação, e nós vamos dizer para ele: olha doutor, nós nos alimentamos de carne, batata. Ele vai olhar para nós e vai perguntar: mas isso é com gordura ou sem gordura? É com fritura ou sem fritura? Também no âmbito da fé, nós somos levados a nos perguntar, de forma bem semelhante: como temos nos alimentado? Os textos previstos para esse 13º domingo após Pentecostes nos ajudam a responder de que e como temos nos alimentado. O texto base para a nossa pregação de hoje é o texto do Evangelho do qual nós acabamos de ouvir. E eu confesso que quando eu abri as senhas diárias, olhando para os textos indicados pelo lecionário ecumênico, eu confesso que quando eu vi novamente a leitura de João, eu pensei para mim assim: mas de novo esta leitura? De novo este texto? Pela 4ª semana seguida, nós lemos do Evangelho de João, capítulo 6, no qual está o contexto da multiplicação de pães e peixes, que fala de comida, de alimento físico. E pela 4ª semana consecutivas, nesse contexto, onde o ponto alto deste texto como um todo é onde Jesus diz: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Diferente do que o pão que os antepassados de vocês comeram lá no deserto, o maná, e mesmo assim morreram. E Jesus então diz: quem come desse pão que desceu do céu viverá para sempre. Confesso que quando eu li esse texto, eu fiquei um tempo me perguntando por que refletir sobre esse texto bíblico 4 semanas seguidas. Parece que é chover no molhado, parece que é se tornar repetitivo e cansativo talvez. Foi então que eu me ative aos versículos 60 a 69 que trouxeram um novo olhar. Se olharmos para o capítulo 6 como um todo, de fato Jesus repete algumas vezes sobre a importância dos seus ouvintes buscarem a orientação da palavra de Deus, os ensinamentos do reino de Deus, a razão e o sentido para as nossas vidas. Por isso Jesus repete tantas vezes nesse texto que Ele é o pão da vida.
Com a multiplicação dos pães e peixes, que era alimento para o corpo daquelas pessoas que foram alimentadas, Jesus queria demonstrar para o seu povo o amor, o cuidado de Deus para com as necessidades físicas do ser humano. Que aqueles que vêm para a presença do Senhor colocam suas vidas na sua presença e podem confiar de que Deus manifesta por meio destes sinais o seu cuidado para todas as pessoas. No entanto, era esperado que a proposta do reino de Deus apresentada por Jesus em todo esse capítulo levasse então aos seus ouvintes, depois de várias repetições, levasse os seus ouvintes ao arrependimento dos seus pecados e levasse eles à fé. Contudo, não é isso que nós vimos. Esperava-se que aqueles ouvintes que foram alimentados no seu corpo, que ouviram várias vezes Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, diferente do pão que os antepassados comeram, era de se esperar que eles se jogassem diante de Jesus e dissessem: tu és o nosso Senhor. Contudo, parece que isto só novamente alcançou a barriga, pois encontravam-se de barriga cheia e de corações vazios. Jesus inclusive lembra: vocês estão voltando para a minha presença, não por causa do que eu ensinei e dos milagres que fiz, mas por causa do pão que matou a fome de vocês. Diante disso, Jesus intensifica sua fala, o seu ensino, apresentando o plano da vida eterna de Deus, oferecido à humanidade por seu intermédio, fazendo clara distinção do que é terreno, passageiro, daquilo que é divino e eterno. Por isso Jesus faz e dá esta ênfase do pão que alimentou a eles, os pães e peixes, mas o pão da vida para a vida eterna. E Jesus então apresenta aos ouvintes novamente o verdadeiro pão da vida, o alimento que não tem nenhuma restrição, nem efeitos colaterais, alimento este que sacia todas as necessidades do ser humano. No entanto, ao invés de ampliar a compreensão, encontrar recepção e aceitação por parte dos ouvintes, confiando assim então as suas vidas ao Senhor, não, eles confiam nas suas próprias razões humanas e sabedoria humana e começam a discutir entre si. E começaram a criticar Jesus, desqualificando aquele que é o pão da vida. Eles diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele vem dizer que desceu do céu? Diante disso, numa nova tentativa, agora olhando para o nosso texto, Jesus começa a falar da sua morte, onde ele irá entregar-se a si mesmo como verdadeiro alimento para a vida eterna. Ele diz: eu entrego para vocês o meu corpo e o meu sangue. Quem não beber e não comer do meu corpo e do meu sangue não terá vida eterna. Todavia, parece que agora Jesus foi longe demais. Agora foi a gota d'água. Talvez, como se diz no alemão, jetzt genug, né? Agora chega, agora deu. O que ele ensina é difícil demais. Quem pode aceitar estes ensinamentos? Assim sendo, diante disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais a ele. Em outras palavras, mesmo depois de várias exposições, de várias vezes repetir a mesma coisa e apresentar o verdadeiro alimento, Jesus novamente vê que os seus ouvintes não querem o pão da vida, mas decidem partir para os fast food oferecido no seu tempo. Apesar do texto dizer que muitos seguidores o abandonaram, quase poderíamos dizer que ficaram, acho que só os 12. Porque diante da debandada geral dos seguidores que tinham vindo comer o pão para alimentar o corpo, Jesus, diz o texto, que olha basicamente para os 12 e olha para eles e pergunta: escuta, vocês também querem ir embora? Em outras palavras, Jesus pergunta: vocês também querem partir somente com o pão que enche a barriga, mas que deixa o coração vazio?
Vocês querem ignorar o verdadeiro pão que sacia de verdade? Devemos lembrar que os 12 discípulos, eles haviam acompanhado Jesus em toda a sua trajetória ministerial, acompanhando discussões e ensinos. Eles tinham ouvido, visto, vivenciado muitos sinais, milagres, a mostra de que Jesus era muito mais do que somente um homem inteligente, erudito, sábio e muito mais do que só o filho de José e Maria, como os ouvintes começam a questionar. Podemos dizer que eles tinham tido várias amostras e oportunidades de ter à sua frente o alimento saudável, o pão verdadeiro que desceu do céu. No entanto, mesmo assim, eles foram confrontados e questionados por Jesus. Assim como eu estou perguntando para nós nesta manhã, de que e como temos nos alimentado? Nós também estamos sentados aqui ouvindo a palavra de Deus. Os discípulos também estavam ali ouvindo a palavra de Deus, mas mesmo assim Jesus os questiona, os confronta, porque a palavra de Deus quer nos envolver e quer nos responsabilizar. Não é só comer o alimento, é agir a partir desse alimento. E por isso Jesus pergunta: vocês também querem ir embora? Amados e amadas, eu e você também já tivemos e temos tido inúmeras oportunidades de ouvir, ver, vivenciar sinais e amostras, ensinamentos sobre o verdadeiro pão que desceu do céu, que se entregou por completo numa miserável cruz, para que por intermédio do seu corpo dilacerado, do seu sangue derramado, fosse demonstrado o amor incondicional de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que este é o verdadeiro e único alimento que pode saciar a fome e a sede com sentido, aqui deste lado do céu, mas garante também a vida eterna quando Deus nos chamar para o outro lado do céu, para a vida eterna. Contudo, amados e amadas, com as ofertas delivery, os fast foods religiosos oferecidos facilmente ao nosso derredor, também por vezes balançamos. E quem sabe nós também às vezes dissemos para Deus: jetzt genug, agora já chega, isso está duro demais de ouvir. Por isso, amados e amadas, assim como este texto e o contexto que nos é apresentado, por 4 semanas seguintes nós fomos relembrados que Jesus é o pão da vida. Nós também somos perguntados se nós queremos este alimento verdadeiro. Nós também queremos nos alimentar deste verdadeiro pão. Assim também eu e você somos confrontados pela pergunta: de que e como temos nos alimentado? Assim como na nossa alimentação diária, não basta saber e sair do consultório médico sabendo de que nós não devemos comer fritura e gordura. Não é de saber que não devemos comer é que nós vamos ter saúde plena física. Assim também na nossa caminhada de vida e de fé, não bastam saber que a Bíblia é a palavra de Deus, nem ler a ela superficialmente. Também não é suficiente ter um vasto conhecimento dela, mas sim vivenciar aquilo que dela compreendemos para vivermos sabiamente, como também refletimos nas semanas anteriores. E para que nós tenhamos e sirvamos única e exclusivamente a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. O texto complementar do Antigo Testamento de Josué que nós ouvimos também apresenta uma pergunta confrontadora. Decidam hoje a quem vão servir. Decidam hoje, é agora, é neste momento que nós precisamos decidir a quem queremos servir. Usando as palavras do nosso tema, a frase talvez poderia dizer: decidam hoje de que e como vocês querem se alimentar. Josué, diante desta pergunta, ele responde: eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor. Ou em outras palavras, na nossa casa nós não comemos fast food religioso, nós comemos do pão que desceu do céu. Queridos e queridas, a oferta do verdadeiro pão
é oferecida e apresentada mais uma vez para nós nesse dia. Pela quarta semana seguinte, nós ouvimos do mesmo pão, do pão verdadeiro que desceu do céu, que promove vida. Deus não se cansa de falar pela quarta semana seguida, pela quinta semana, pela sexta, pela vida inteira, se oferecendo a nós como pão da vida. Deus não se cansa de se oferecer a nós. Sempre de novo temos nova chance de nos alimentarmos do pão da vida. A pergunta é: o que vamos decidir? O alimento saudável ou os fast foods religiosos que nos são oferecidos, que nos são apresentados abundantemente com propostas e facilidades atrativas? Não é só a comida para o nosso corpo que é oferecida nos aplicativos de celular. Tem muito fast food, lixo religioso sendo oferecido para nós pela tela do celular, que quer substituir a palavra de Deus que diz: eu sou o pão que desceu do céu. Lembremos, meus amados e minhas amadas, que desta escolha dependerá a vida eterna ou a morte eterna. Jesus nos lembra: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que Deus nos ajude para que pessoalmente, como família, assim como Josué responde: eu e a minha família, que como família, mas também como seu povo, nós possamos responder sempre com convicção, a convicção de Pedro, a convicção de Josué, mas também a convicção do povo quando foram confrontados por Deus. Pedro responde: quem é que vamos seguir, Senhor? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Josué responde: porém eu e a minha família serviremos o Senhor. E o povo também diz: portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe e guarde, para que diariamente nós não esqueçamos do verdadeiro pão que desceu do céu. O resto é fast food, que pode trazer problemas muito sérios para a nossa saúde de fé e a nossa caminhada rumo à terra prometida, à vida eterna. Que Deus nos dê sempre de novo fome e sede, não das coisas oferecidas nas esquinas, mas da palavra verdadeira do nosso Deus. Deus nos abençoe e guarde hoje e sempre com a sua palavra. Amém. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos desafia, ela quer nos levar a um compromisso. E nós queremos cantar juntos o próximo hino, que vai ser o hino da oferta, mas também um hino de reconhecimento, de gratidão e de confissão de fé. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, o pão de massa, de farinha e de fermento, mas também pelo pão da palavra de Deus. Que assim com este hino possamos nos comprometer, assim como Pedro, como Josué e como o povo de Israel, a alimentar-se deste pão. Queremos juntos cantar este hino e durante este hino recolhemos também nossa oferta. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza, por prazer, por trabalho e por prazer. Por meu lar, meu obrigado, em amor tens abençoado, graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças que no mau momento
quero, pois, a te servir, e somente a te servir. Chegamos assim também ao momento da oração final no nosso culto. Eu convido então para nos colocarmos em pé e nós queremos orar. Querido e amado e bondoso Deus, nós te somos gratos pela oportunidade e possibilidade de novamente ouvirmos a Tua Santa Palavra, meditarmos nela, mas também sermos confrontados e comprometidos. A Tua Palavra sempre vem de novo ao nosso encontro e pede de nós uma resposta. As palavras bíblicas de hoje também confrontaram os seus ouvintes. Pedro responde em nome dos discípulos: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O povo de Israel foi confrontado dizendo: decidam hoje a quem vocês querem seguir e servir. E eles responderam: serviremos ao Senhor nosso Deus. Ó Deus, esta palavra também nos confrontou e nos confronta, mas nós queremos continuar servindo aquele que é o pão da vida, aquele que é o pão que desceu do céu, aquele que tem palavras de vida eterna para nós. Ajuda-nos, Senhor, para que diariamente possamos trilhar por aquele que é o caminho, a verdade e vida. Te agradecemos, ó Deus, também, porque em resposta à Tua palavra que nos compromete, também trouxemos a oferta de gratidão a este altar. Que sejam bênção para o trabalho com pessoas com deficiência na nossa igreja. Nós precisamos ainda exercitar e incluir também estas pessoas nas nossas atividades, nas nossas dependências. Por isso te somos gratos, porque podemos financeiramente auxiliar nesse trabalho. Queremos agradecer-te, ó Deus, porque podemos trazer diante de Ti nossos pedidos e agradecimentos na certeza de que Deus nos ouve e nos atende. Atende segundo a Sua vontade. Desta forma, apresentamos diante de Ti, em primeiro lugar, nossos motivos de gratidão. Nós agradecemos, ó Deus, pela recuperação da Marlene, pelo tratamento que ela fez até aqui. Obrigado, Senhor, porque tens cuidado da vida dela em todas as etapas desse tratamento e que agora ela pode estar nesse período de monitoramento. Continue abençoando adiante a sua recuperação. Nós agradecemos pela cirurgia do seu Carlos, que foi uma cirurgia que transcorreu tudo bem e que já podemos ver as amostras claras do efeito desta cirurgia, que é uma saúde bem melhor para o seu Carlos do que ele tinha até então. Obrigado porque tudo transcorreu bem e também a sua recuperação. Continue abençoando a vida dele adiante. Queremos agradecer-te também, ó Deus, pela vida da Dona Elvira. Dona Elvira, que completou 91 anos de idade e que em tantos momentos desses últimos anos nós achávamos: puxa, Dona Elvira agora não vai conseguir passar por esta situação, e ali novamente Tu conduziste a vida dela. Te agradecemos, continue a cuidar também dela. Nós queremos também Te agradecer por nossa comunidade, por cada pessoa da nossa comunidade. Obrigado porque até aqui Tu tens cuidado, amparado e protegido. Mas também confiamos agora as pessoas enfermas aos Teus cuidados. E aqui nós lembramos do Marcos, da Margarete, do Felipe, da Mariane, da Sara, do seu Kurt, da Dona Lia. Ó Deus, Tu conheces a razão, o motivo, a enfermidade que cada qual deles está enfrentando e passando. Tu que és Senhor sobre tudo e todos, Tu que és o médico dos médicos, nós rogamos que, se for do Teu querer, Tu possas tocar na vida deles e também na enfermidade deles. Que eles possam ser restabelecidos, restaurados e curados segundo o Teu querer.
Mas se for do teu agrado, ó Deus, ouve o nosso pedido, que é por restauração e cura plena. Ó Deus, também as pessoas que não citamos aqui, da nossa comunidade, de nossa família, do nosso círculo de amigos, estejas ali restaurando onde é necessário a restauração e a cura. Faça segundo o teu querer. Nós também lembramos como comunidade das pessoas e famílias enlutadas. Tu conheces o coração de cada qual, da ausência, da saudade e da falta que fazem os seus entes queridos, do qual já se despediram. Mas nós rogamos que o consolo e o conforto do Senhor venha, alcance e toque a vida de cada qual. E acima de tudo, dá a clara esperança de que por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro pão que desceu do céu, se nós assim cremos, nos reencontraremos na vida eterna com todos e todas que já partiram nesta esperança. Tudo mais, Senhor, que nós não pedimos e não agradecemos aqui, porque não lembramos, as palavras são limitadas, mas que os sentimentos e pensamentos que estão guardados em nosso coração muitas vezes exprimem. Nós queremos confiar na Tua presença quando juntos oramos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós Ele levante sua face e nos dê a sua paz. Assim nos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do Senhor, lembrando que Ele é o verdadeiro pão da vida. E que a partir deste pão nós possamos ter tudo o que é necessário para o bem viver. E a partir disso servi-lo com muita alegria e disposição. Abençoado domingo a todos e todas e uma abençoada semana de atividades. E nos reencontraremos durante a semana ou no próximo final de semana. E me despeço de cada um ainda de vocês na saída.